Bom, galera, nessa oitava aula aqui a gente vai ver então interfaces, tá bom? Interfaces é um dos assuntos mais importantes dentro da programação orientada a objetos. Então, o que seriam as benditas interfaces, né? Elas são elementos que descrevem um conjunto de operações, né, ou métodos, que uma classe ou várias classes relacionadas devem implementar. Né? Então, as interfaces elas são usadas para definir contratos, né, que especificam quais métodos devem estar disponíveis em uma classe que implementa essa interface, né? Então a gente vai ver algumas informações importantes sobre as interfaces, né? Então a definição de interface é em um diagrama de classes, né? Uma interface é representada por um retângulo com o nome da interface dentro dele. Então o nome da interface é precedida por uma linha tracejada horizontal, indicando que se trata de uma interface, né? Então não é comum, por exemplo, né, isso é uma prática, inclusive na programação, é incluir atributos e interfaces, né? Não é comum isso, né? Aí, em vez disso, eles geralmente consistem apenas em assinaturas de métodos, tá bom? Quem já viu programação orientada a objetos e já estudou interfaces já vai ter mais ou menos aí uma familiaridade, né? Bom, e aí a gente tem aí o contrato, né? Então, quando uma classe implementa uma interface, né, ela se compromete a fornecer implementações para todos os métodos definidos na interface. Isso vai criar então um contrato que garante que a classe terá os métodos necessários disponíveis, né? E aí a gente também tem aqui a herança múltipla, né? Que em um ML, uma classe pode implementar várias interfaces, né? Isso permite que a classe herde as operações definidas em várias interfaces diferentes, que é uma forma de contornar a limitação da herança múltipla, né? Então, no caso, não existe herança múltipla na orientação a objetos, mas existem interfaces múltiplas, assim, né? Ou seja, uma classe pode implementar várias interfaces. Então, no caso da limitação da herança múltipla, ela não é permitida em muitas linguagens de programação, como Java e C Sharp, né? Então, isso é um ponto importante também. E o uso em diagramas de classes, né? Então, interfaces elas são frequentemente usadas, né, em diagrama de classes para modelar relações de implementação entre classes e interfaces. Então, as interfaces são representadas por círculos ou retângulos, né? No caso do retângulo, ele tem que ser estereotipado, tá bom? Da mesma forma que o enumerado. Então aqui a gente tem um exemplo de interface, né? Então veja só, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção, né? Então a gente tem duas maneiras de representar uma interface, né? É a partir de um círculo, com o nome aqui da interface embaixo, né? No caso aqui pagamento, e dessa forma aqui, né? Que é um tipo, né, estereotipado, né? Um tipo, uma interface, né? A gente tem o nome da interface, assim como a gente também tem aqui, que é a mesma coisa. E o que acontece, pessoal, né? Aí a gente tem aqui, né, o cartão de crédito, né? A gente tem aqui, né, cada um tem os atributos, né? Que é o número do cartão, o titular, o limite. E a gente também tem aqui os métodos, né? Ambos são void. É o seguinte, pessoal. Vamos primeiro estudar isso daqui. Né? No caso da interface, quando a gente coloca, né, isso aqui, esse método, isso aqui vai ser uma assinatura de método, ou seja, ela não vai ser implementada. Tá bom? Ela não vai ter lá toda uma lógica de programação nem nada. O que acontece é o seguinte, a classe que implementar a interface, ela vai praticamente herdar, né, automaticamente esses métodos aqui. Então vai tudo para cá, tá bom? Então é óbvio que o que está aqui, obviamente, vai ficar repetido aqui embaixo, né? Por quê? Porque toda vez que a gente está implementando a interface, a gente está capturando, né, todos os métodos existentes aqui. Como só tem um, esse método vai aparecer aqui embaixo, tá legal? Então isso é automático. Mas existe uma forma mais enxuta, né, e mais lógica, a gente utilizar o quê? A bolinha aqui, né, que é esse círculo que representa a interface. Por quê? Porque se você for olhar o método aqui embaixo, ele já é um método que implicitamente já está aqui dentro, tá legal? Então esse método aqui, ele existe dentro da interface pagamento. Ok? Então isso aqui acaba se tornando, nesse caso aqui, um pouco redundante, tá bom? Então aí a escolha, pessoal, né, nesse caso aqui, aí depende, né, do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês acham melhor implementar desse jeito, também pode, né? Mas fiquem assim mais cientes que existe uma certa diferença, mas no fundo é praticamente a mesma coisa, né? Aqui a gente tem uma repetição de métodos, né? Porque fica claro que esse método aqui ele está implementando, ou seja, ele está pegando daqui, e esse método já está implícito que ele pertence, né, à interface pagamento. Então essa é a grande sacada, né, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é importante. Tá bom, pessoal? Então é isso. Já no próximo vídeo eu já vou mostrar aqui para vocês a implementação aqui dessa
da interface dessas duas maneiras. Um forte abraço e até lá!